paz, Senhor Jesus, aqui quem fala é a irmã Priscila Ramos. E eu vim contar a experiência, porque a experiência edifica a igreja, experiência acrescenta a nossa fé. E eu quero deixar uma palavra para a meditação que se encontra aqui em 2 Reis, capítulo 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o criador para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse: que tenhei de fazer? Dize-me que é o que tem em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão a botija de azeite. Irmãos, essa passagem é maravilhosa. Isso aqui é quando você entende que você serve um Deus, que independente do que você está passando, Deus vai prover. Se você crê em um Deus, que Ele é o mesmo de ontem, hoje, eternamente, Deus vai prover na sua vida. E eu quero contar uma experiência aqui rapidamente, né? Para edificação da sua alma, da sua vida. Passou um período aqui em casa que as coisas estavam bem apertadas, difícil. E para ajudar, eu não estava trabalhando e meu esposo perdeu a moto, roubaram a moto dele. E virou tudo uma bola de neve aqui em casa. E ali, irmãos, meu filho falou assim: mãe, o Zaqueu falou assim: mãe, faz um bolinho de chuva. Eu falei: Zaqueu, não tem farinha, só tem um pouquinho de farinha. E não dá para fazer um bolinho de chuva. Ele falou: não, mãe, faz. E ele é pequeno, ele não compreende. Eu falei: Zaqueu, não é certo eu fazer um bolinho de chuva para você e não fazer para os seus irmãos. E mesmo se eu quisesse fazer um bolinho de chuva, não tem óleo, falei para ele. E ele ficou ali chateado, né? E aí eu falei assim, coloquei no meu coração: quando eu ir na igreja, eu vou pedir pro pastor um óleo. Coloquei no meu coração isso, né? Isso, irmãos, eu gosto muito de ouvir testemunho, por isso nós temos esse canal para contar testemunho, porque Jesus me falou que testemunho edifica a fé, edifica nossas vidas, né? E eu gosto muito de ouvir. Ali eu estava ouvindo um testemunho de um irmão, falou pro seu filho: filho, se eu ligar para Jesus e Jesus mandar providência aqui em casa, o pai é homem de Deus. O filho falou assim: pai, tu és o homem de Deus se Jesus mandar providência aqui em casa. E ali, irmãos, aquele homem estava comendo um abacate. E ali, quando acabou o abacate, ele pegou a casca do abacate e ligou, fez uma ligação para Jesus e disse: Jesus, nós precisamos da providência do Senhor. Envia aqui a providência. Que ele morava no interior, né? Tudo escuro, as ruas no interior, né? E ali passava um caminhão, o filho corria na porta para olhar e quando chegava lá não era a providência. E foi desanimando e de repente alguém chamou na porta e o filho correu e falou: pai, tem um caminhão aqui na porta. O pai foi ver, quando o pai chegou lá, o homem disse: olha, mandaram trazer aqui. É muita coisa. E quando abriu, era muita cesta básica, era muita comida. Ele dividiu com o povo dali de onde ele morava. E o filho virou para ele e falou: pai, tu és homem de Deus. E ali, irmão, aquilo me chamou a atenção. E ali eu fui ouvir outro testemunho. E esse outro testemunho, ele falava sobre esse que eu já tinha ouvido. E eu falei: Jesus, eu preciso colocar minha fé em ação. Porque 2 pessoas falando que fez uma ligação para o Senhor, eu preciso também fazer uma ligação. E ali eu subi na cama, lembro como hoje, subi na cama, né? Ajoelhei em cima da cama e falei: Jesus, não tinha ninguém aqui em casa. Eu falei: Jesus, não é uma oração, mas é uma ligação. Eu preciso, Jesus, de uma providência, mas eu não quero que o Senhor mande aqui cesta básica. Eu creio que o Senhor pode fazer isso, eu creio, por isso estou aqui ligando para o meu Senhor. O Senhor sabe que eu te amo, né? Eu te adoro na beleza da tua santidade, que eu amo o Senhor, né? E ali eu liguei para o Senhor e falei: Senhor, não é uma oração, é uma ligação. Não quero que o Senhor venha aqui cesta básica. Eu creio, eu acredito, mas eu quero viver algo novo, quero ver experiência. Senhor, eu queria fazer minha compra assim, uns R$800, R$900. Por isso que eu falei com o Senhor. Eu ia fazer minha compra, né? E ali eu falei: Senhor, eu vou ficando por aqui porque não é uma oração, é uma ligação. Eu te amo, beijo, e desliguei a ligação.
E ali, isso foi numa terça-feira. Na quinta-feira, eu fui na igreja, na doutrina. E ali, eu fui até... Acabou o culto, eu fui lá na frente. Foi o pastor que pregou. E eu peguei e falei assim... vou pedir um óleo. Falei até pro meu esposo, né? Aí eu cheguei lá na frente. Quando eu fui para pedir o óleo, o povo fez uma fila atrás de mim. Eu fiquei com vergonha e não pedi o óleo. E ali eu não pedi o óleo e o pastor falou assim: irmã Priscila, precisa de alguma coisa? Eu falei: não, pastor, só ora aqui. E ele orou e eu fui embora. Falei pro meu esposo que eu não tive coragem de pedir o óleo, né? E ali nós fomos. E na sexta-feira eu tava de campanha em uma igreja. E ali eu preguei, né? Falei do amor de Jesus. E quando eu acabei, Jesus falou comigo para me descer do altar, porque ele ia usar uma irmã para falar comigo. E aquela irmã veio na minha direção, eu desci do altar. E Deus usou ela para dizer assim: mulher, o que está passando será experiência para contar. E Deus falou muita coisa assim maravilhosa. E ali, irmão, quando Deus entregou tudo através da vida daquela mulher, quando eu estava chegando na porta, veio um irmão e falou assim para mim: irmã Priscila, amanhã você vai fazer o que de manhã? Eu falei: olha, eu vou pregar no círculo de oração. Lembro como hoje. Ele falou: então eu e minha esposa chegamos lá. Eu falei: amém, ele quer ouvir, né, a palavra. E ali, quando foi de manhã no círculo de oração, eles estavam lá. E quando terminou o círculo de oração, ele falou assim: irmã Priscila, aonde você gosta de fazer a sua compra? Eu falei: compra. Por isso a Bíblia diz que nós pedimos e pedimos mal. Muitas das vezes nós pedimos e nem se lembramos do que pedimos ao Senhor. Eu falei: em qualquer lugar. Ele falou: então vamos aqui no tal mercado. E fomos lá. Quando nós chegamos lá, ela falou: pega. Ele, a esposa e ele falou assim: pega o que você tá precisando. Eu falei assim: o que eu tô precisando? Pegue aí. Aí eu peguei, fui lá, coloquei um pacote de arroz, um pacote de feijão. E eles ficaram olhando um pro outro assim, sem entender, né? E ali, assim, aí ele falou assim: olha, irmã Priscila, você conhece testemunho? Eu falei: olha, testemunho, eu gosto de testemunho. E ali ela falou: Jesus que tá pagando a sua compra, né? E ali eu falei assim: agora entendi. Ela falou: vou buscar outro carrinho. E eu falei: glória a Deus. Aí eu peguei e comecei a colocar tudo que eu tava precisando, porque quem tava pagando era Jesus. E eu lembrei que eu fiz uma ligação para Jesus e eu falei para Jesus que eu queria fazer a minha compra. E ali, para glória de Deus, enchemos 2 carrinhos. E eu falei, né, aqui que eu queria uma compra de R$800, mas para glória de Deus, Jesus falou que faz perfeito na nossa vida. A Bíblia diz que Jesus faz melhor do que nós pedimos. E ali a nossa compra tinha dado 1.300, né? Para glória de Deus, eu fiquei feliz. Assim, louvei a Deus, o quanto Deus é maravilhoso, que Deus ouviu uma ligação que eu fiz para Ele. Porque tudo é para a glória de Deus. Se você crê em um Deus que tudo pode, aquela mulher chegou diante de Eliseu e disse: olha, o meu marido serviu o Senhor. Ela mostrou que o marido dela era fiel ao Senhor. E quando nós colocamos diante do Senhor o que nós estamos passando, o Senhor, Ele é fiel. O Senhor é fiel para nos abençoar e prosperar na nossa vida. E muitas das vezes a gente não colocamos nossa fé em ação. E ouvir Deus prosperar. Através da vida dela, ela falou: olha, Deus abriu uma porta de emprego. Deus abriu uma porta de emprego em pouco tempo, para a glória de Deus. Então creia. Acredite que Deus, Ele pode fazer na minha vida e na sua vida. Que eu espero que essa experiência alcance o seu coração. Se você está passando alguma dificuldade, creia que Jesus tem vitória para você. Creia que o que você está passando neste processo é para o nome do Senhor ser glorificado lá na frente, para você ter experiência para dizer verdadeiramente: o Senhor é fiel. Que Deus abençoe.